Eu acho que todo movimento ele tende a ou se reinventar ou a acabar. Os que realmente procuraram se preparar para continuar a produzir isso aí, eles estão, de uma maneira ou de outra, a partir dessas novas ferramentas que apareceram, estão conseguindo se manter. A maioria parou, realmente, e eu acredito, isso é um pensamento muito pessoal, que a cerâmica ainda pode muito crescer, agora depende muito da maneira como ela vai ser encarada, né? E quando cheguei aqui, as olarias passaram a ser o meu quintal praticamente, né? Porque quando eu cheguei era uma outra situação aqui. O Paracuri, como a gente conhece, ele tinha, se muito, 10 casas e algumas olarias aí, que ainda produziam essa cerâmica utilitária. E nessa época aconteceu um evento que foi, na verdade são dois eventos que foram fundamentais para esse processo, né, essa transição aí, que foi o contato do mestre Cabeludo, que era um pintor letrista, foi meu primeiro patrão na cerâmica, década de 70. E ele como ele era pintor, ele começou a observar, conseguiu ver as pinturas de Marajoara e começou a pegar essas peças utilitárias e aplicar a pintura do grafite Marajoara. E o mestre Cardoso, por outro lado, teve acesso ao Museu Guild, onde ele começou a reproduzir as cópias das peças. Então são duas vertentes diferentes, né? O mestre Cardoso foi para o lado da arqueologia, o Cabeludo começou a fazer pintura Marajoara em cima dessas peças utilitárias que estavam deixando de ser feitas elas entraram em desuso, na verdade, por conta do aparecimento de outros materiais, principalmente, né? Foi nessa época que começou a aparecer o alumínio, o vidro, o plástico um pouco mais depois. Então, quando esses materiais apareceram, a cerâmica começou a deixar de ser feita. E a partir daí começou o processo de decoração. E a inspiração para essa decoração veio a partir da cultura marajoara, através do Cabeludo e através do mestre Cardoso. E aí foi uma época bem florescente para a cerâmica, assim, uma coisa. A Paratu dava apoio, né? Comprava toda a produção dos ceramistas daqui, toda ela comprava. Então isso aí ajudou para o aparecimento de muitos outros artesãos. Muita gente deixou o que fazia e veio fazer cerâmica, né? Então na década de 70, que a Soledade, essa rua que a gente está aqui, ela não tinha outra coisa a não ser loja de cerâmica. A cerâmica Marajoara entrou ela estava em cima, ela começou uma linha descendente, por conta principalmente da banalização da produção, da falta de cuidado com a qualidade, da grande produção que era escoada para São Paulo e Rio principalmente. E aí, nesse período também, um fato interessante foi que eu trabalhava numa olaria que era considerada uma empresa, que era Mocambo de Barro, ficava na Padre Júlio Maria, e essa cerâmica era grande e tudo que ela produzia, os donos levavam para vender em São Paulo. E nessa época teve aqui um empresário chamado Antônio Carlos Atuati, e ele resolveu fazer uma empresa de cerâmica que o nome era Socap. Ficava também na terceira rua, próximo ao Mocambo. E aí, nesse período, eles pegaram, ele contratou todos os ceramistas aqui do bairro que quiseram ir. E aí começaram a produzir em grande escala, assim, muitas peças assim. E essa empresa ficou algum tempo aí, depois também fechou. E a partir do fechamento dessa empresa, os ceramistas voltaram para cá, mas a Paratu tirou a assistência que dava, parou de comprar e parece-me que o artesão não se preparou para enfrentar o mercado, né? E eu acho que essa soma de fatores fez com que a cerâmica fosse enfraquecendo em relação às suas vendas, falta de renovação, né? Sempre se produziu muito do mesmo. A mão de obra que era formada aqui era da seguinte maneira: a criança, filho do artesão ou não, ele se interessava pelo trabalho, ia para dentro das olarias, chegando lá ele aprendia e, se ele fosse amassar barro, que eu estava fazendo ali, ele ia acabar se tornando oleiro. Se ele fosse nicar peça, que é do acabamento do desenho, ele ia acabar se tornando desenhista. Se ele não tivesse talento para nenhum dos dois, ou ele ia ser forneiro, ou ele ia abrir jornal e embalar. Enfim,
O fato é que essa mão de obra ela se renovava com muita facilidade. E eles vieram aqui, fizeram várias reuniões, foi até no liceu aí, e eles foram bem categóricos. Olha, não pode mais criança dentro das olarias. Isso daí foi um golpe de morte. Não sei se de morte, mas foi muito sério, porque a gente não vê, e eu converso com muitos amigos que trabalham, a renovação da mão de obra. Os grandes mestres já estão bem debilitados, muitos já morreram, principalmente o pessoal do torno. Quando eu precisei realmente de um torneiro, eu tive que ir lá aprender a fazer. Eu não trabalhava no torno, mas eu tive que aprender porque não tinha mão de obra mais. E a gente não vê essa renovação de mão de obra. Isso é o mais preocupante que tem dentro da cerâmica. É a falta de renovação de mão de obra. Porque como é uma coisa que não é tão atraente economicamente agora, quase ninguém se interessa de aprender. Em 1997, a cerâmica vendendo muito pouco, eu casado já e tal, com família, e aí que eu fui perceber que eu tinha parado de estudar para trabalhar com cerâmica, né? Aí, caramba, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu retomei os estudos, e nesse período aconteceu um fato que foi bem determinante para a minha trajetória, que foi a fundação do liceu. Pensou em se fazer um núcleo de oficinas que era para fosse dado oficinas de cerâmica pelos ceramistas locais. E eu fui um dos escolhidos para passar por essa capacitação. E aí eu fiz essa capacitação e fui trabalhar no liceu. Daí isso mudou totalmente a minha visão de ver, né? Que aí tu vai ver a partir da visão pedagógica da coisa, né? Tem muito espaço para se conquistar, assim. Agora a gente precisa, como eu falei ainda agora, a gente precisa tirar da mente qualquer tipo de preconceito que a gente tenha, principalmente em relação à tecnologia, inovação, colocar na cerâmica as tecnologias novas. A gente está num processo de querer comprar um forno elétrico. O meu torno, que vocês vão ver daqui a pouco ser usado, foi eu que fiz, mas ele não é mais de chute, eu já adaptei o motor lá e tal. Eu gosto muito dessa questão de invenção. A maior parte das coisas que tem aqui foram criadas por mim, meus instrumentos de trabalho. A Mainara é isso que faltava para que eu retomasse a produção, ou seja, a questão da logística de venda. Essa visão que eles têm a partir do arte-ato de uma coisa assim, bem mais moderna, usando todos os recursos que eles podem nos trazer de bom. Eles começaram a fazer essa divulgação. E a partir dessa divulgação ficou bem bacana fazer a cerâmica, porque aí eu posso sair daquela questão que é muito paracuri também, de tu criar em série. É muito atraente trabalhar com a criação e procurar sempre estar fazendo coisas novas, assim. E eles, por outro lado, a partir do espaço deles, eles vão divulgando, né, nessas novas mídias que hoje são vitais, né, para quem trabalha, não só com cerâmica, eu acho que qualquer empreendedorismo.